Eu não posso deixar de começar por esse discurso do Flávio Bolsonaro, diante do qual só nos resta rir. Evidentemente, para não ficar aqui lamentando, a gente acha graça de tamanho cinismo, de tamanha cara de pau. Esse é o Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, que ataca o isolamento social, o distanciamento social, que xinga de ditador qualquer governador ou prefeito que imponha medidas restritivas, como fez o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que zerou o número de mortes por Covid-19 em Israel. Como se fez na Nova Zelândia, que onde já está tendo show, como eu comentei ontem, de rock, para 50 mil pessoas, porque a pandemia foi controlada. Abriu a fronteira ali para a Austrália, criaram uma bolha só deles ali dentro da Oceania, onde todo mundo pode circular à vontade, onde se conquistou a liberdade por meio, e depois, obviamente, de sacrifícios temporários. Aqui se fica falando em nome da liberdade individual para prolongar o período de crise, o período de guerra contra um inimigo invisível, e sem chegar à liberdade plena, que aqueles países que passaram por sacrifícios temporários já chegaram. Porque é assim, em qualquer guerra, se tem sacrifícios e renúncias que são feitos temporariamente em nome de um bem maior. E aí você chega àquela plenitude. Mas aí você quer inverter a equação, defendendo teses abstratas, bandeiras abstratas, sem equacionar a circunstância. Todas essas circunstâncias que estão envolvidas naquele momento, ignorando a existência do inimigo naquele momento. Quer dizer, que liberdade individual existe num cenário de guerra, em que tem bombas explodindo, em que tem gente que nem sequer queria servir às Forças Armadas, sendo convocado para representar o país. Você tem uma série de sacrifícios e renúncias que são feitos para depois se restabelecer a paz, a liberdade e a prosperidade, que é o que está sendo restabelecido nos países que lidaram bem com a pandemia, ao contrário do Brasil. Então vai o Flávio Bolsonaro, que tanto atacou o isolamento social, que apareceu também sem máscara em vários lugares, inclusive num avião, antes de ele próprio ser contaminado pela Covid-19, foi flagrado sem máscara num voo. Filho do Jair Bolsonaro, que demitiu o presidente da Petrobras, Castello Branco, alegando que ele estava há 11 meses em home office. Essa foi a alegação do presidente Jair Bolsonaro, entre outras, né? Porque aí mexeu com um nicho eleitoral que ele quer conservar, que são os caminhoneiros, a própria política da qual ele se disse defensor em campanha, que é a política do liberalismo econômico, de você ali cuidar da empresa, gerando lucros, atraindo investidores, que era o que estava acontecendo, estava sendo bem gerida a Petrobras. Vocês não elogiam o governo? Olha, aquela escolha para a Petrobras, do Castello Branco, foi uma boa escolha e a Petrobras estava tendo lucros, estava atraindo investidores. Aí o que aconteceu? Jair Bolsonaro foi lá, estragou tudo. Gerou lá prejuízos de 100 bilhões de reais em 2 dias, afastamento de investidores, falta de confiança do mercado. E aí, de repente, ele quer fazer um remendo para tentar ter ali um viés populista imediato, garantir um nicho eleitoral sem pensar em médio e longo prazo. Muito bem. Bolsonaro alega que não pode o home office, então demite o presidente da Petrobras. Aí se instala a CPI da Covid-19, piores números possíveis. É claro que não me impressiona, me causa graça. Mas eu preciso analisar o comportamento, o funcionamento mental de uma figura como essa. Se o sujeito lidera, de acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma organização criminosa que desviou 6 milhões de reais dos cofres públicos, dinheiro dos pagadores de impostos, remunerando funcionários que não trabalhavam e os líderes e operadores ali coletando aquele dinheiro e usando para gastar nas suas despesas pessoais. O sujeito que é capaz de liderar uma organização criminosa, repito, com base na denúncia, o que é a incoerência para ele? Não é nada. O sujeito não atua baseado em princípios morais, em valores morais. Aqui, vocês estão vendo isso sempre. Eu criticava no governo do PT o toma lá da cá, a roubalheira na Petrobras, uma série de pontos que eu continuo criticando. A roubalheira em gabinete, o toma lá da cá com o Centrão também. Isso você tem a coerência, você tem os princípios que se aplicam a qualquer situação, independentemente das pessoas envolvidas. No Brasil, não. No Brasil, desse pessoal que quer um duelo tribal, o que importa é a vantagem momentânea para a tribo, circunstancial. Não interessa se o sujeito já atacou
aquele tipo de atitude no passado. Se naquele momento é importante defender para a tribo dele, ele faz isso. É exatamente aquilo que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Nesse momento é mais conveniente para ele defender o distanciamento social. Por quê? Porque ele quer retardar os trabalhos da CPI, ele quer combater a CPI instalada em razão do negacionismo do pai dele. E, obviamente, estendido a toda a família. Precisava disso? É claro que não precisava o presidente ser negacionista. Para quê? Por que o presidente tratou a Covid-19 como muito mais fantasia? Por que ele ficou atacando as medidas restritivas, os cuidados sanitários, o uso de máscara, etc., desde o começo? Porque, mesmo depois de falar uma asneira numa entrevista, durante uma declaração pública, ele não recuou e falou, opa, isso aqui é sério, vamos lidar com isso da melhor maneira possível. Mas não, ele estava empenhado, ele tinha traçado um plano para ele. O plano para ele era ter indicadores econômicos positivos para apresentar em 2022 e ser reeleito. Aí ele viu aquilo, para ele era uma conspiração mundial para derrubar o governo dele, era a ditadura comunista que estava espalhando vírus para sabotar a economia dos países capitalistas, ele, Donald Trump. Esse era o discurso da claque virtual bolsonarista, às vezes reproduzido pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Resultado está aí. Quase 400 mil mortos, CPI da Covid instalada. Hoje saiu a notícia de que o governo recusou 11 ofertas de vacina. 11 ofertas para compras de vacina. Saiu no portal G1. Eu sempre relembro aqui a recusa da Pfizer 3 vezes, recusa do Instituto Butantan 3 vezes. Agora houve um maior detalhamento a respeito da recusa do governo Jair Bolsonaro de participar do consórcio da COVAX Facility. Também vai ser usada na CPI da Covid pelo senador Randolfo Rodrigues, autor desse requerimento, que acrescentou aí mais 2 recusas do governo do Jair Bolsonaro, somando essas com outras que estão lá listadas, dá um total de 11. Então vocês vejam como é que se cobra coerência de gente que falha nos princípios morais mais básicos. Esse discurso do Flávio Bolsonaro é risível. É de você realmente rir do nível de cara de pau, do nível de cinismo do sujeito. Porque agora a família dele, o governo dele, do pai dele, evidentemente, mas o governo que ele apoia, está encurralado por uma comissão parlamentar de inquérito com a relatoria do Renan Calheiros, que é ali muito mais próximo do Lula do que do bolsonarismo, mesmo tendo exaltado a sabotagem do combate à corrupção por parte do Jair Bolsonaro. Deu uma entrevista à TV, eu destaquei o trecho, coloquei no meu Twitter, viralizou na época, mas o Renan está lá, junto do Lula, como esteve quando fez o acordão com o Ricardo Lewandowski na votação do impeachment da Dilma, para fatiar a votação e deixar a Dilma ter o mandato cassado, mas sem perder os direitos políticos. E essas duas coisas, a perda do mandato e a perda dos direitos políticos, eram juntas. Elas aconteciam simultaneamente, como prevê a regra. Inclusive, era uma resposta num gabarito de prova da OAB, que se perdia ao mesmo tempo os dois. Mas o Ricardo Lewandowski não quis nem saber. Ele queria, de alguma forma, preservar a Dilma, não conseguiu evitar o impeachment, porque a pressão era muito grande, as fraudes fiscais eram evidentes, apesar de toda essa narrativa bocó petista até hoje, de golpe, etc., que é a mesma coisa que os bolsonaristas falam a respeito de eventual impeachment, de CPI da Covid e tal. Aí ele salvou os direitos políticos, só que a Dilma foi concorrer para o Senado Federal, para uma vaga de senadora, e acabou chutada nas urnas, aqui no sentido metafórico, não de violência física, claro, no Brasil é preciso ter pré-fácil e pós-fácil para não desvirtuarem o que a gente diz. Ela acabou não sendo eleita. O Aécio Neves, que estava até com uma imagem mais manchada, preferiu concorrer a deputado e conseguiu lá manter o foro privilegiado. Então, você tem a CPI da Covid com a relatoria do Renan Calheiros. E vai depender bastante, pode não ser suficiente, porque é como reza o ditado lá em Brasília. A CPI todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como acaba. Mas vai depender bastante, como eu já disse semana passada, da vontade do Lula de desgastar ou afastar ou não Jair Bolsonaro. A princípio, nesse momento, o que interessa para ele é o Jair Bolsonaro desgastado, concorrendo com ele, polarizando os votos em 2022 para ele derrotar o Jair Bolsonaro no segundo turno. Portanto, um impeachment nesse momento
não é defendido, como não foi defendido ao longo dos últimos meses pelo Lula. Porque o Lula sabia, ele leu o cenário, percebeu que o Flávio Bolsonaro estava pendurado por uma denúncia, que o Jair Bolsonaro ia fazer tudo para colaborar na Frente Ampla pela Impunidade, o que renderia espaço e oportunidade para o Supremo Tribunal Federal varrer a sujeira dele toda para debaixo do tapete. E foi exatamente o que aconteceu, e eu apontei todas as etapas desse processo ao longo do meu trabalho. Houve outros jornalistas independentes que também fizeram isso. Então não interessava para o Lula o impeachment do Jair Bolsonaro e nesse momento ainda não interessa. Pode ser que mais à frente, mudando o cenário e tal, isso possa se tornar um imperativo de alguma forma, político, eleitoral mesmo, porque eles vão pesar tudo isso. Agora, que é necessário fazer a devida apuração a respeito das omissões, das sabotagens, das negligências, das incompetências que resultaram em mortes de brasileiros, é claro que é. Tem que se minimizar o circo, claro. Tem que se evitar ao máximo que tudo vire uma grande bagunça para cada um aparecer, etc. E a gente ter ainda mais elementos objetivos a respeito das responsabilidades de cada um dos envolvidos. Isso é necessário. E aí eu vejo gente ainda que é contra a instalação da CPI da Covid. Porque aí fica aquele discurso genérico. Não, momento de combater a pandemia. Mas que combate? Ou então a CPI deveria ser instalada no final. Que final? Com o Jair Bolsonaro no poder, sabotando o combate à pandemia? Como é que se vislumbra um final? Não tem vacina para a população. Ele continua dando a desorientação dele para o povo. Ainda tem um apelo, ainda tem uma determinada popularidade. Então é necessário que aconteça isso. E o fato de a CPI estar sendo instalada já gerou um certo efeito. Olha só que milagre. O Flávio Bolsonaro abandonou, pelo menos por um momento, depois ele pode voltar atrás, fazer uma postagem lá para claque bolsonarista virtual. Ele já deixou o negacionismo de lado no discurso lá na comissão. O Renan Calheiros foi entrevistado, até ironizou isso. Olha, os milagres realmente já estão acontecendo. Até o governo já anunciou o que o governo chama, de antecipação do fornecimento das vacinas da Pfizer, que é uma mentira. As vacinas da Pfizer estão 9 meses atrasadas. O máximo que ele vai acontecer é reduzir o atraso que ainda é vislumbrado para a chegada das vacinas, porque elas nem sequer chegaram ainda. Então, está todo aí o cinismo, a cara de pau, a ausência de princípios que regem as atitudes. Nada disso existe aí nesse grupo político, como não existe em outros. Renan Calheiros já tem desprezo moral pelas atitudes dele no passado, em relação ao próprio combate à corrupção, a própria exaltação que ele fez do Bolsonaro por sabotar esse combate. Tem desprezo moral por tudo isso. Ele foi alvo de 18 inquéritos, vários ali já foram engavetados, outros continuam em suspenso, andam devagar, quase parando. E ele agora voltou para a relatoria. Aliás, o bolsonarismo ajudou a restabelecer todo esse velho sistema com as suas alopragens. Aécio Neves já é presidente de comissão de relações exteriores. Está todo mundo aí. Lula se tornou elegível de novo. Está todo mundo aí. E o Renan está lá posando de imparcial e ainda usando o palanque dele para atacar os procuradores e juízes da Operação Lava Jato, dizendo que ele não vai se comportar igual. Renan Calheiros, super imparcial, independente, mesmo apesar de a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli ter entrado com esse recurso na justiça, gerando uma liminar que suspendeu a relatoria do Renan, e depois veio o TRF1, acabou derrubando aquela liminar, que era frágil. A gente viu isso ontem à noite, quando ela saiu. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nem sequer estava disposto a obedecer, porque considerou uma interferência no Poder Legislativo. Está aí mantido, no final das contas, tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Poder Legislativo, Renan Calheiros na relatoria da CPI da Covid. E ele, mesmo alvejado aí pelo bolsonarismo, mesmo tendo o seu cargo
os bolsonaristas tendo tentado tirá-lo desse cargo de relator, ele posa lá, não estou aqui para atacar o governo, não estou aqui para ser como os procuradores, na visão dele, obviamente, porque para ele, todo mundo posa de quem nunca fez nada errado, nenhuma sujeira, foi tudo invenção de uma operação que, por coincidência, recuperou bilhões de reais aos cofres públicos. Mas está lá o Renan Calheiros posando de independente, até porque... E aí eu faço o arremate amarrando aqui tudo aquilo que eu estava expondo para vocês, explanando, até porque ele próprio não sabe ainda como é que isso vai acabar. Porque vai depender dos interesses políticos eleitorais lá na frente. Repito, tem questões objetivas, responsabilidades objetivas que precisam ser apontadas e os responsáveis precisam ser punidos. Um presidente que não atira boia para uma população que está afundando, ele precisa ser punido, é óbvio. E era ele que estava mandando, o Ministério da Saúde estava obedecendo, principalmente na gestão do general Eduardo Pazuello. Mas fazer aquilo que é o certo para determinados parlamentares dessa comissão, não todos, porque tem alguns que estão dispostos a fazer o certo aparentemente, né? Mas para alguns, fazer o certo vai depender do seu interesse político eleitoral ou não. Espero que façam o certo, mesmo que pelos motivos errados.